Bom dia, bom dia! Mais um dia especial da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 33, estamos aí caminhando na nossa jornada, na nossa maratona. 33 dias, mais de um mês aí a gente fechou. Estamos na reta final, agora falta exatamente uma semana. Daqui uma semana a gente vai estar começando a nossa última edição aí, nosso último episódio dessa temporada da Maratona Quaresma Espírita. A gente vai aguardar o pessoal entrando. Deixa eu mandar aqui para o pessoal que participa sempre. Vou colocar aqui. E aí a gente vai começar. Deixa eu me ajeitar. E vamos então começar a falar um pouquinho sobre o que a gente viu ontem. A gente repassa o assunto de ontem enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar. Então vamos lá. Ontem, bom dia, Dê, tudo bem? Seja bem-vinda. Vou repassar agora o que a gente viu ontem. Ontem nós vimos a lei de justiça, amor e caridade. Eu gostei bastante da nossa, de tudo que a gente viu ontem, todo o tema de ontem. A gente viu esse conceito de justiça sendo apresentado como respeito aos demais. Eu achei bem bacana esse conceito. Também vimos a empatia, né? A importância da empatia, da gente enxergar o outro, porque a empatia é a base do respeito. A partir do momento que eu consigo enxergar o outro e entender o espaço do outro, o mapa de mundo do outro, aí então eu consigo me relacionar melhor. Vimos também a caridade se manifestando através da benevolência, da indulgência e do perdão. Falamos um pouquinho sobre cada um desses tópicos e o florescimento do amor e da compaixão, que é... Bom dia, Rosinha, tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida. Muito prazer ter você aqui. E aí a gente entendeu, então, essa importância do amor e da compaixão e, por fim, nós falamos aí um pouco sobre a crítica e as projeções que a gente faz nas pessoas, que, no fim das contas, o que a gente critica no outro é porque, de alguma forma, conecta com a gente e a gente, aquilo espelha alguma coisa que incomoda a gente. Então, a gente tem que estar sempre fazendo essa autoanálise. Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Você fez a live de ontem? Responde aqui pra mim, porque eu ia te mandar, mas foi tão corrido, essa maratona tá muito corrida, porque eu tô com umas questões aqui pessoais também, que estão tomando bastante meu tempo no dia a dia. E eu ia te mandar ela. Se você não fez a live de ontem, faça, porque eu lembrei demais de você. Eu achei que ela tem o estilo de live que você gosta, não sei porquê. Lúcia, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos lá, agora a gente já vai começar a fazer a nossa oração inicial, pra gente começar. Vou tomar uma aguinha, gente, ó. Tomem a aguinha de vocês, delícia. E vamos em frente. Vamos lá. Fechando os olhos. Elevando o pensamento, respirando fundo e você relaxa. Vai mentalmente organizando seus pensamentos. Sua mente consciente, sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento para se concentrar e absorver tudo de melhor que a gente for falar hoje, que a gente for aprender juntos hoje aqui. Elevando os pensamentos, os sentimentos, o coração ao alto. Vamos pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda e toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe na nossa evolução. Pedindo a presença da equipe espiritual que nos acompanha aqui na nossa maratona da Quaresma Espírita e também a presença do Mestre Jesus Cristo, nos inspirando, nos amparando e nos guiando no nosso entendimento sobre a vida e sobre tudo que existe. Vamos então iniciando com a prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar. Ontem a gente falou sobre justiça, amor e caridade. E a gente vai falar hoje sobre o conhecer-se pela dor. Então vamos lá. A dor ela é ruim, mas ela é aquela história, né? Que não vai pelo amor,
vai pela dor. Então eu vou trazer primeiramente um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. A passagem é a seguinte: todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem e verão se as mais das vezes não poderão confessar: se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito, tal coisa não estaria nesta situação. Então, assim, é a questão do quanto muitas vezes nós, aqui olhando com o olhar espírita das múltiplas existências, a gente tem aí as causas das aflições, né? Muitas vezes elas podem ser tanto por questões da vida presente, como de vidas passadas. O que é de vida passada a gente traz registrado aí no nosso perispírito, e a gente traz também como se fosse um registro kármico, né? Uma situação que a gente tem que vivenciar para ter um aprendizado. E também eu vejo muito essa questão kármica, existe muito um estigma, né, de castigo, mas não é. É uma situação que a gente tem que vivenciar para ter um aprendizado e para harmonizar algo que não estava harmônico no passado. Então, por exemplo, relacionamentos. Aquela pessoa é meu karma, numa vida passada a gente tinha uma desavença, etc. Mas isso não precisa continuar nessa vida. A gente vem para quê? Para que a gente aprenda a se amar. E então a gente precisa harmonizar. Então, quando Jesus fala sobre o perdão, é isso. A melhor forma da gente resgatar nossos karmas é aprender a amar os nossos inimigos. Amar o nosso inimigo significa que eu vou ter que fazer o banquete, chamar ele para vir na minha casa, sentar na minha mesa. Não necessariamente. Mas é dentro do seu coração que você precisa liberar aquele rancor, aquela mágoa. Tá? Então vamos lá. A transgressão aos limites da nossa liberdade de ação dentro do equilíbrio natural que rege as existências é quase sempre por nós reconhecida somente através das consequências colhidas através dos efeitos das reações que nos atingem. Ou seja, a gente às vezes faz as coisas erradas, a gente só percebe na hora que a gente está colhendo o banquete das consequências, entendeu? E aí já está feito, e a gente vai ter que saber lidar com aquela situação. E a semeadura é livre, porém a colheita ela é obrigatória. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, a gente tem que sempre o quê? Lembrar do teor, da qualidade do que a gente está plantando. E também a importância do direcionamento. Percebe? Isso aí, gente, é muito coach. Olha que engraçado, né? Quando a gente faz um exercício de coach, por isso que as pessoas realmente não conhecem o coach, que ele é muito valioso. Quando você faz o exercício de coach, uma das primeiras coisas que a gente faz é o quê? É traçar o nosso estado desejado. Por isso que quando a gente for fazer agora as lives de mentalidade e performance, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com um cenário de vida. A gente vai ter meses temáticos. E agora de manhã eu já estava de novo fazendo mais um mapeamento aqui e veio que é pra eu montar um calendário de 6 meses. E porque em outubro, mais ou menos, desse ano ainda, eu acho que a gente vai ter mais uma maratona de lives de 40 dias. Ou mais um pouco, vamos ver. Bom, enfim, então, por que eu tô falando isso? É pra gente entender que a gente precisa, duas coisas, ter direção na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos. E qualidade. Entender, por isso que novamente voltando a falar do coach aqui, o primeiro exercício que a gente faz no coach é a visão, é entender o nosso estado desejado. Diria que o segundo, assim, é a escala de valores. O que é a escala de valores? Valores é tudo aquilo que é importante pra gente e é o que dá qualidade no nosso dia a dia. Né? Então vamos supor, bem-estar, saúde, amor, família, fé, um exemplo, eu tô falando dos meus, é importante para você? Isso dá a qualidade da sua vida no seu dia a dia, quando você está suprindo esses valores, entendeu? E é exatamente isso. Quem semeia ventos, colhe tempestades. O que isso quer dizer? A gente semeia uma faísca e aquilo vai
vai se expandindo, vai crescendo, vai se multiplicando, se exponencializando. Quando a gente vai ver lá na frente, uma coisinha que a gente achou que era sem significado pode dar grandes resultados, tanto negativos como positivos. Ontem eu postei um texto com uma foto minha escrito assim, o que eu aprendi. E aí eu coloquei lá, eu aprendi que a melhor forma de viver a vida é construindo o seu legado. Ainda que a princípio ele possa parecer humilde e insignificante. Então é isso, é você olhar para trás, olhar para frente, na verdade, olhar para frente, pensar lá na frente, no fim da minha vida, no fim estimado da minha vida, né? Que seria, a gente acredita que a nossa expectativa é que a gente vai viver até uma idade bem avançada, velhinhos e tal. Lá na frente, quando eu olhar para trás da minha história, como se ela fosse um livro, como se ela fosse um filme, qual é a história que você quer ver? Qual é a história que você quer assistir? Qual é o filme que você quer assistir? Qual é o livro que você quer ler? Que tá lá, a história no meu caso, né? A história da Ivete, a história da Denise, a história do Flávio, a história da Lúcia, da Rosinha, da Dani. Qual é a história que você quer ver quando você estiver lá na frente e olhar o que você escreveu na sua vida? Então, às vezes, é difícil, é doloroso, é cansativo fazer ajustes, às vezes, inclusive, quando as coisas não saíram como deveriam ter feito, porque às vezes, muitas vezes a gente se sabotou. É difícil, mas é necessário. E é assim, é uma demonstração de humildade e de coragem. E vem muito assim que Deus premia as pessoas que se dignam a caminhar por essa cortina de dor e sofrimento para chegar num lugar de luz, para chegar num destino de crescimento, de evolução, de avanço. Então lembre-se sempre disso. É difícil. É aquela coisa da parábola da porta estreita, né? A porta estreita é a porta que vai te levar para o caminho de luz. Só que ela vai demandar que você abra mão de muitas coisas, né? Geralmente são as coisas da porta larga, grandes prazeres, grandes entrega em relação aí às questões da matéria e do imediatismo da nossa vida atual. Então vamos lá, pela dor retificamos as nossas mazelas do ontem, longínquo ou próximo, ou seja, de outras existências ou da presente vida. Indubitavelmente, os processos de sofrimento nas suas mais variadas formas provocam na nossa alma o despertar da consciência e a ampliação do nosso grau de sensibilidade, para percebermos os aspectos edificantes que o coração, nas suas manifestações mais nobres, pode realizar. Então, olha que interessante, a gente precisa, às vezes, de uma chacoalhada para perceber as coisas. E assim, isso é muito sério, né? Principalmente quando a gente vai para a programação neurolinguística, que a gente fala aí de metaprograma. O que é o metaprograma? É a forma, a programação neurolinguística como se fosse a mente fosse um computador, que tem lá a forma como trabalha. E a gente vê em análise comportamental os traços comportamentais e tudo. Então, quando você vai olhar o metaprograma, você tem aquela pessoa que é mais racional e aquela pessoa que é mais emocional. Então, o que acontece? Nesse caso, nossa, eu tive um site ótimo aqui para as nossas lives, né, de mentalidade de performance. Nesse caso, o que acontece? Quando a pessoa tem um metaprograma muito racional, ela tem um pouco mais de dificuldade de caminhar aí nas percepções de sensibilidade. E às vezes precisa daquele choque para a pessoa desenvolver aí um olhar. Então, qual que é o recurso que a gente precisa aqui? Flexibilidade. Flexibilidade. Porque às vezes esse negócio de ser racional é uma desculpa para a gente ser teimoso. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Continuando, da forma que a gente também não deve ser nem o outro excesso, que é a pessoa que é flexível com tudo. Continuando então. Então, os aspectos edificantes que o coração, na sua manifestação mais nobre, pode realizar. Quando enfermos, vítimas do nosso próprio desequilíbrio, sofremos os males físicos das doenças, contraídas pela falta de vigilância, e somos naturalmente levados a meditar sobre as origens e os motivos da doença e passamos a mudar aí certos costumes, transformando a nossa conduta.
Para quem chegou depois, eu não sei se tem alguém que chegou depois, a gente está falando sobre conhecer-se pela dor. Os ensinamentos que a dor nos traz. Então a gente fica doente, o que a gente faz? Nossa, queria... Eu vi até, recentemente nós tivemos esse comediante, uma grande influenciadora aí, digital, que ela foi pro hospital com muita dor nas costas, e ela chegou lá, tava com uma leucemia num grau avançadíssimo. Tiveram que internar ela na hora, ficou quase um mês, assim, deu 15 dias, já tava caindo cabelo da quimioterapia, tava dando de mamar pro bebezinho de 8 meses, teve que parar, assim, do nada. Foi no hospital, então tô com uma dor, vou no pronto-socorro. Chegou lá, você tá com uma leucemia avançadíssima, vai internar agora, entrar na quimioterapia agora, pode esquecer, pode esquecer. Uma coisa, assim, seríssima. E aí ela fez esse primeiro ciclo, foi pra casa, tem 2 filhinhas também. E aí como eu fico até meio emocionada, gente. Ai, deixa eu me controlar aqui que eu começo a ficar emocionada. E aí ela... É sério, né, essas coisas. E aí ela postando, assim, coisas do dia a dia, sabe? Ela falou assim, nós estamos procurando fazer muitas atividades com as meninas, ter muitos momentos em famílias, porque hoje eu entendo o quanto esses momentos são preciosos. E eu me emociono porque é isso, e a gente perde isso. A gente perde isso no dia a dia. Quem tem uma idade mais amadurecida sabe quanto que você olhar para trás. É aquela história, né? O seu chefe, quando você tiver 60, 70, 80 anos, o seu chefe de agora, ele nem vai lembrar que você trabalhava 14 horas por dia, mas o seu filho vai. Então a gente tem que pensar tudo isso. É muito desafiador, realmente. É construir uma carreira, maternidade e paternidade, é realmente muito desafiador. Mas o processo do autoconhecimento justamente ajuda o quê? A gente ir equilibrando todos esses tópicos, todos esses pratinhos. E aí a gente desenvolvendo aí a nossa capacidade de discernir e fazer as escolhas mais adequadas, mais funcionais para nós e para as pessoas que nós amamos. E também para os nossos objetivos de vida, certo? Então, o que mais? Então, aí a pessoa fica doente e aí que ela vai ter um despertar e vai mudar a conduta dela. E vai passar, então, realiza-se desse modo, então, um processo de autoconhecimento. Quantas pessoas aí que tem, ou ficam doentes, ou tem um acidente. Muitos casos, assim, tem muitos casos de pessoas que escreveram livros, que teve um acidente e ficou de cama. Aí não tinha muito o que fazer, foi lá, aproveitou e escreveu um livro. Entendeu? Então, é realmente você aprender a tirar a oportunidade da dor e do sofrimento. Então, quantas criaturas não se transformam radicalmente depois de uma grave enfermidade? Quantos não descobrem dentro de si valores eternos do espírito, após perdas irreparáveis, longos períodos de tratamento, e padecem, inclusive, com dores morais, desilusões afetivas ou dificuldades materiais. Quem nunca passou por nada disso, meu Deus do céu, que mundo que você viveu, porque eu já passei por bastante coisa. Então, assim, eu vou fazer até olha lá, que nos ensinam a valorizar as coisas simples da vida. Vou fazer até um depoimento meu, pessoal. Meu pai faleceu faz 6 anos, meu pai desencarnou. E aí, eu com um dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, tomamos aí à frente de todo o processo, né, de velório, você tem que escolher, bem assim, tem que escolher caixão, e aquela coisa, tem que ir no hospital reconhecer o corpo, né, porque para você levar o corpo certo para enterrar, né, gente, pelo amor de Deus, parece piada, mas é sério. E aí, assim, ele já vinha de um processo que ele teve Alzheimer há alguns anos, 2 ou 3 anos, e ele já vinha decaindo. Ficou doente, ficou uma semana internado, desencarnou. Então, assim, fizemos, né? Eu fiz muita oração do perdão, vou até aproveitar já encaixar isso para quem tiver de luto. Inclusive, tem vários casos de pessoas que passaram comigo na hipnose, passaram comigo em consulta de radiestesia com terapia multidimensional. Teve o caso de uma moça que, inclusive, ela perdeu a irmã num infarto, do nada, assim, na véspera do Natal, 2 anos atrás. E aí, o que acontece? Ajuda muito, tá? Hipnose, terapias holísticas aí ajudam muito nessa superação de luto. Só que eu fazia muito oração do perdão, muito. Eu fazia oração do perdão, eu chorava e eu conversava. Porque sempre fica aquele abraço, aquela coisa que a gente deixou por fazer. E até eu lembro que no velório, como tem essa visão espírita, tudo, e eu acho que a gente tem um amparo, sabe, também.
Eu vou chegar no meu ponto. E eu lembro que até a pessoa no Valor falou assim, nossa, como você tá bem, eu achei que você tivesse pior. Mas é que a oração, gente, a oração, quando você tem uma angústia, ore e chore. Ore e chore, porque a oração com as lágrimas vai depurando o coração. Olha só, a oração com as lágrimas vai depurando o coração. E aí você vai se libertando das angústias. As angústias não podem ficar guardadas dentro de nós, porque as angústias trazem doenças. As angústias intoxicam o nosso organismo. Como? A nossa mente, e isso é ciência, não é uma coisa assim aleatória. A nossa mente fica vivenciando aquela dor e fica disparando todos os processos bioquímicos ligados, neurotransmissores ligados àquela dor. E aquilo vai gerando, vai influenciando nas glândulas do seu corpo. Aí vai influenciando no todo o processo metabólico. E aí o que vai acontecer? Vai inflamar o seu corpo. E aí quando inflama o corpo, por que acontece? Vai desregular todo o processo de nutrição das células. Porque vai desregular os processos metabólicos. E aí vai inflamar o seu corpo. E quando inflama o seu corpo, começam a vir as doenças. Então a gente tem que começar a matar o mal na raiz, que é libertar as angústias. Então, para concluir aqui, o que eu ia falar? Quantas criaturas não se transformam radicalmente quando tem uma dor? E aí, no fim, o que ele fala aqui? Porque a dor ensina a valorizar as coisas simples da vida. E aí, para fechar o que eu tô querendo exemplificar do meu pai, eu lembro que a gente fez lá o processo todo do velório, o enterro, foi muito bacana, fiz uma oração muito bacana na ocasião, assim, e aí eu lembro de um dia que eu deitei na minha cama, e eu sempre fui uma pessoa assim, eu gosto, né, de me arrumar, eu sou aquela pessoa que tem uma blusa num modelo legal, eu já queria comprar todas as cores, sabe, queria ter as coisas, eu gosto. E eu lembro que eu deitei na minha cama, eu olhei meu armário gigante, assim, um armário gigante, quatro portas grandes, parece um closet o armário. E eu olhei o armário e eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse só um sapato caramelo e um preto, já era suficiente. Então, quer dizer, foi um processo de amadurecimento. Então, eu vou novamente fazer um depoimento pessoal aqui, se alguém se identificar pode falar, ou agora, ou assistindo gravado. Eu lembro que eu pensei assim, uma mulher que enterra o pai, ela vai de menina a mulher, entendeu? Existem processos aí do inconsciente que acontecem. Então, se você tem um pai falecido, uma mãe falecido, vai buscando no seu coração como você se sente, faz oração, busque aí um processo terapêutico, é muito, muito bom. Tem uma série de projeções que a gente faz da figura paterna, materna, também lendo aí, gente, quem foi criado por avô, por avó, por tio, por tia, por outra pessoa, pais adotivos, vale, tá? São as figuras que a gente coloca aí na nossa psique, na nossa mente. E isso tem um grande impacto. E eu tive esse aprendizado, que eu falei assim, o que é realmente? Porque a gente vai vivendo a vida, e eu sou mais nova, né? Então eu nunca imaginei que eu ia ter certas responsabilidades em relação à minha família, que eu tenho. Mas hoje eu entendo, porque nós somos a geração da cura. Cada pessoa, cada família, e é bom falar sobre isso também, a gente está falando aqui sobre o aprendizado, sobre a dor, né? E a cura. Cada família tem uma pessoa que veio para ser o curador. O que é o curador? É a pessoa que vai trazer coisas da linhagem, da ancestralidade, vai dissolver alguns padrões negativos que muitas vezes vêm vindo por gerações, para que as próximas gerações, isso constelação familiar, quem trabalha com constelação familiar sabe, existe um conceito de que a pessoa precisa, todo mundo tem o seu lugar no sistema familiar, e aquele que não é reconhecido, em algum ponto desse sistema familiar, ele precisa ser honrado. Então às vezes é uma coisa de um antepassado, enfim, vamos supor, mas o que eu curo em mim vai ressoar nos meus irmãos, nos meus sobrinhos? Vai ressoar. E nós temos essa função de curar, de enfrentar a dor. A dor, ela não é um fim em si. A dor, ela é um caminho que a gente tem que atravessar para poder chegar num outro lugar, num lugar de paz. Tá? Então a gente tem que sempre lembrar disso. A dor ela nunca é maior que a gente sempre é maior que a dor.
Então aqui, as dores, sob qualquer forma, ensinam-nos profundamente a nos conhecer, nos transformarmos e por mais que soframos, precisamos ter a disposição íntima de agradecer. É difícil. Hoje eu olho para trás, eu vejo coisas que eu ainda não conquistei, que eu não realizei na minha vida e que eu sei que eu vou conquistar, que vão acontecer, mas que são lacunas que eu quero preencher, que ainda não estão preenchidas. Mas eu olho para trás e eu vejo quem eu me transformei. Passei muita dor, muito sofrimento por conta de crenças limitantes, por conta de autossabotagem, perdi muitas oportunidades, perdi oportunidades simples de ter momentos felizes, momentos mais leves na minha vida, que eu dificultei por ter na minha mente programas de... Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a tratar e eu descobri isso no Theta Healing. Foi um ano de 2018, foi um ano que de 2018 para cá eu vim fazendo muitas curas intensas. E eu estou compartilhando para que quem estiver ouvindo se identificar, pode comentar ou simplesmente faz essa autoanálise. Eu descobri que eu tinha crenças do parto, porque cesárea, às vezes, dependendo da forma como o médico faz, choca, né? E a gente tem memórias intrauterinas, da primeiros 6 meses, que é o nosso parto, e os primeiros meses da nossa infância, pós-parto, e a nossa primeira infância. É um ciclo bem forte de registros, porque é o momento que a gente começa, a alma encarnou, e ela vai para o mundo. Então, tudo que a gente registra nesse para o mundo fica gravado como uma verdade. E eu tinha registros de que eu tinha sofrido no parto. Então, eu tinha registro que eu tinha que sofrer para crescer. Eu tinha que sofrer para avançar na vida. Sabe aquela pessoa que tem uma crença que tem que sofrer para evoluir? Que tem que sofrer para poder ter resultado? Que tem que trabalhar muito para ficar rico? Então, tudo isso a gente tem que buscar a justa medida. O quanto disso realmente é verdade e o quanto disso eu estou infligindo para mim mesmo por conta de achar que é a verdade. Então, lembrar sempre disso. Então, por que eu estou falando isso? Traz um aprendizado. O pior é isso, que aí eu olho para trás e hoje eu vejo que tudo que eu passei eu posso também compartilhar com as pessoas que podem estar passando ou um dia virem a passar, tá? E me trouxe, sem sombra de dúvidas, um grande amadurecimento. E aí eu fico me questionando, como é que eu poderia ter esses mesmos resultados positivos de amadurecimento, porém de uma forma mais leve? E é essa a mentalidade da era de regeneração. Percebe? Essa é a mentalidade da era de regeneração. Por isso que é importante a gente curar. Por isso que nós somos a geração da cura. A gente tem que curar essa mentalidade, que é uma mentalidade, não é só essa, é um conjunto de crenças, valores e ideias da mentalidade do coletivo do planeta, da sociedade, dos grupos, né? A gente fala da minha família, do meu bairro, do meu país, da cultura, cada nação, cada religião tem a sua cultura. E tem que curar isso. Então, continuando aqui, as dores, sob qualquer forma, ensinam-nos profundamente a nos conhecer, nos transformar. E por mais que soframos, precisamos ter a disposição íntima de agradecer. Porque em um mundo de facilidades e de atrativos para os impulsos do ser imediatista e todas as questões físicas, nós valorizemos a dor. Tomemos a nossa cruz. E com ela caminhemos para a nossa redenção. Por quê? Por quê? Porque a dor, ela vem para te mostrar alguma coisa que está errado dentro de você. Quando a gente bate e se machuca, o que aquela dor vem para te mostrar? Aqui, esse músculo que você bateu está fragilizado. Esse machucado aqui mostrou que aqui essa região tá fragilizada. O que a gente faz? A gente cuida com carinho, né? A gente põe um remedinho, a gente faz um curativo, a gente põe um carinho. Assim também é a nossa dor emocional. A gente tem que colocar um carinho nela para poder curar ela, libertar, entender que ela não é um fim em si. Ela não é um objetivo. Ela só é uma etapa da nossa caminhada. E é através dela que a gente vai encontrar algo maior.
que a gente vai crescer e encontrar algo maior. Então lembrar, estou sofrendo, estou em dor, e o que isso fala sobre mim? O que isso fala sobre a minha vida, o meu momento, os meus aprendizados? Nossa, mas agora a gente vai ser o iluminado, a gente vai ser pessoas que têm autoconhecimento e têm inteligência emocional. Isso é você, ao invés de reagir, agir. É você pegar uma situação, fazer um mapeamento, ponderar e compreender qual é a melhor resposta que você pode dar para aquilo. Para quê? Para atender aí o seu bem-estar e as suas necessidades e seu crescimento pessoal, tá? E a gente vai cada vez mais fortalecendo isso. Tomar uma aguinha aqui antes do próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro e o nada. É um trecho de reflexão que está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é um livro que faz parte do Pentateuco, que são as 5 obras principais da doutrina codificada por Allan Kardec. O futuro é a passagem, o livro se chama O Céu e o Inferno e a passagem se chama O Futuro e o Nada. Nós vivemos, pensamos, agimos. Eis o que é positivo. E então nós morremos. E deixando a Terra, para onde é que nós vamos? Em que nos tornaremos? E aí são as grandes dúvidas, né? De onde viemos, para onde vamos, como vamos, seremos melhores ou seremos piores? O que a gente vai levar daqui? Eu levo o que tem na minha alma, mas em que nível as minhas dores e sofrimentos vão definir o estágio aí, as frequências que eu vou acessar quando eu sair das vestes da carne, tá? Então, ser ou não ser? É para sempre ou para nunca? Então é um olhar do quê? Existe algo mesmo ou não existe nada? Então ele fala aqui, quando a pessoa tem uma crença que não existe nada depois da vida, o homem concentra fortemente todos os seus pensamentos sobre a vida presente. Não poderia, logicamente, se preocupar com o futuro que ele não espera. Você acha que não tem mais nada? Eu vou te falar, eu fico pensando, as pessoas que não pensam numa construção aí de desenvolvimento pessoal, apesar que você pode ter essa lógica do nascer, crescer e falecer, né? A questão da ética, da moral. Por isso que tem tanta gente que não tá nem aí. Porque não tem esse olhar de que tudo que eu estou plantando agora, eu ainda vou colher na minha vida eterna. E vem um outro ponto interessante aqui para mim, que a gente precisa colocar no mundo de hoje em dia, que existem pessoas que não é que elas não têm a crença no nada, elas até acreditam. Sabe aquela pessoa não praticante? Ela até acredita. Ela tem ela acredita em Deus, acredita na vida eterna, mas ela, ponto. Fim. Como assim? Ela não vivencia isso. Ela não traz isso para o seu conjunto de valores e conduta. Eu acredito em Deus, eu acredito na vida eterna, tá? Mas o que pauta as minhas ações e decisões diárias? O que pauta a minha visão de vida? E a gente se esquece disso. O que pauta as minhas decisões? Porque a gente vive a vida, a gente tem o guia básico, né? O guia básico para você crescer no mundo material. Que você vai para a escola, você estuda, você faz faculdade, você tem uma profissão, você constrói uma família, você compra um apartamento, compra o seu carro, faz viagens. E aí? E depois disso? E aí a gente tem que começar a enriquecer essa vida. Tá legal esse guia básico. É uma infraestrutura bem bacana para uma vida de uma pessoa. Mas como que a gente... estamos colocando plus aí. Vamos começar a colocar umas coisas mais extraordinárias. O que a palavra extraordinária fala? Ela é extraordinária. Ela é além do básico. Não, viva uma vida extraordinária. Nossa, é marketing do coach. Mas para pensar. Sai do básico, minha gente. Para que a gente tem que viver o básico? Se a gente pode fazer mais, se a gente pode ser mais. Existe um convite evolutivo para o ser humano. A gente tem que lembrar que a gente vem caminhando aí desde os homens das cavernas, vem se requintando, né? Em termos de civilização. E agora a gente entra aí, teve aí uma revolução industrial, aí a gente teve uma revolução tecnológica e agora a gente vai ter uma revolução consciencial.
Agora é um momento. O que é essa transformação da transição planetária, a transformação para a nova era? É o momento do ser humano, do Homo sapiens sapiens, assumir plenamente a sua capacidade sapiens sapiens, certo? Então, quando a gente fala até, o pessoal fala, a inteligência artificial vai tomar o lugar. Será que vai? Primeiro que o mundo é uma construção de Deus. A hora que ele quiser, ele faz assim, ó. Ele põe um tornado, põe um tsunamis e acaba com toda essa festa, se ele quiser, não é verdade? E aí, segundo, que nós temos componentes que vão além da inteligência artificial. A inteligência artificial está vindo mostrar para a gente as limitações das programações mentais que a gente tem. Se a gente quer ir além, a gente tem que ir para a alma. A gente tem que começar a inaugurar uma era onde o ser humano vai acessar o seu espírito. Então, por isso que é importante a gente propagar cada vez mais essa consciência. Porque a pessoa que acredita no livro, isso não mostra no filme, no livro do Nosso Lar, tem uma passagem onde eles mostram, eu já citei isso numa live, eles mostram um hospital, eu acho que foi lá na colônia Nosso Lar, porque Nosso Lar é uma colônia espiritual. E eles mostram um hospital onde tem várias pessoas dormindo. E aí o mentor fala para o André Luiz, essas pessoas são as pessoas que acreditam que ou quando você vai, ou quando você desencarna, você dorme até Jesus vir te buscar, ou são pessoas que não acreditam que existe nada depois. Então, a alma delas é como se dormisse. E tem todo um processo que eles fazem, é muito bonito. É uma passagem, inclusive, onde eles têm uma cena de canto. Eles narram uma cena de como se fosse um canto lírico. E aquele canto lírico vai tocando aqueles princípios inteligentes envoltos nos seus perispíritos, aqueles espíritos, e vai despertando alguns que já estão aí mais prontos para se despertar. Claro que também existem as pessoas que acreditam no nada, só fazem maldade, e elas não vão dormir o soninho gostosinho, ouvir canto lírico. Elas vão para um umbral, elas vão para lugares afins ao caráter da alma dela. Então, assim, por que eu tô falando isso? A gente tá falando aqui da crença no nada, né? Então ele fala aqui que a pessoa que acredita no nada, ela simplesmente não vai além. Ela só vê o que ela pode conquistar nesse mundo. E aí ela não vê esse... Tudo bem que você fala, eu vou além nesse mundo, né? Eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. Pode ser. E você pode acreditar no nada depois da vida. Só que a questão é, e aí, por que você não pode querer ser uma alma melhor? Entendeu? Então, é uma limitação da alma mesmo. Inclusive, aqui, eu não sei se eu trouxe nessas minhas anotações, mas ele fala também sobre isso. Fala-se muito sobre a questão de que as pessoas vão começar a evoluir essa consciência. Que a pessoa que não tem essa consciência é uma limitação mesmo da consciência desse ser. Então, suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquirisse a certeza de que em 8 dias, ou um mês, ou em um ano, que seja, será aniquilado completamente. E que nenhum indivíduo sequer sobreviverá e não restará marca nenhuma de si mesmo depois da morte. Ou seja, aqueles filmes apocalípticos, né? Vai cair, gente, tá marcado, daqui 30 dias o meteoro vai cair no planeta Terra e vai acabar com tudo. O que é que você faria neste período? Então, são perguntas que a gente até brinca na mesa do bar, né? É uma boa pergunta, é uma pergunta legal pra gente fazer na mesa do bar, porque a criatividade vai aflorando. Então, olha só, o que você fará durante esse tempo? Trabalhará pelo seu melhoramento? Pela sua instrução? Respeitará os direitos, os bens e a vida dos seus semelhantes? E é meio louco, né? Porque nos filmes apocalípticos a gente vê que é aquela coisa dos saques no comércio. Não precisa nem ir tão longe, é quando tem algumas tragédias naturais em lugares que as pessoas não têm. Por exemplo, você vai no Japão, é impressionante a maneira como se organiza em momentos de crise, assim. Mas lugares, assim, até alguns lugares nos Estados Unidos, agora nem tanto, porque a crise migratória está trazendo uma série de problemas sociais. Mas aqui a gente sabe que o povinho brasileiro, com todo respeito, porque eu amo o povo brasileiro, eu sou brasileira e eu amo ser brasileira,
eu amo a criatividade, eu falo que a gente tem o ziriguidum, a gente tem um tempero que é só do brasileiro, que eu tenho certeza que é essa coisa que faz a gente ter essa conexão com Deus, com Jesus, essa espiritualidade, é uma coisa mesmo, sabe, da alma. É como se a nossa alma gritasse para se expressar. Ela não aceita, o brasileiro não aceita, né? Existe um momento que se você tentar reprimir o brasileiro, não adianta, né? Então, isso tem um ponto muito positivo. A questão é que muitas vezes, novamente, a direção e a qualidade. Tudo é energia. A nossa energia é maravilhosa, é potente, ela é vivaz, né? É aquela energia que tem um... O que é uma criança superativa? Ela tem muita energia cósmica. É uma alma muito forte, é uma alma muito acesa. E aí, o que a gente faz? Vamos dar um remedinho para essa criança, para ela não ser tão imperativa, porque é difícil de lidar e a nossa sociedade, nosso sistema aí educacional ainda não sabe lidar com isso. Então, com certeza, nos próximos anos, nas próximas décadas, eu tenho certeza absoluta, até porque estudo aí processos de aprendizagem, de programação neurolinguística, aspectos de neurociência, certeza absoluta que nas próximas décadas nós vamos ter aí grandes reformas no sistema educacional, porque hoje é muito comum jovens, crianças jovens, com esses distúrbios de aprendizado. Eu penso assim, se tá todo mundo com distúrbio de aprendizado, se está todo mundo com hiperatividade, a gente tem que começar a entender que existe um novo estado natural do cérebro, que é um cérebro, eu vou colocar assim, que ele tem uma performance excessiva. E por isso que a gente vai fazer live de mentalidade de performance. A gente precisa começar a entender esses processos. Inclusive, já até comentei com vocês que meus mentores pediram para fazer faculdade de pedagogia. Porque eu, na verdade, eu sou apaixonada nos processos de aprendizagem. E a gente tem que trazer esse olhar para ter esse entendimento. Se está todo mundo agitado, a gente tem que ter dois pontos. Primeiro, quais são as causas dessa agitação? O que está gerando ansiedade, os transtornos, os déficits de atenção, etc. Segundo, mas é causa científica, porque o cérebro é muito ativo. Existe uma série, né? Primeiro que existem as nuances, os que são muitos, os que são menos. Mas existe uma série de fatores. E aí o segundo é entender, se é uma coisa de neurociência, científica, neurológica, se todo mundo está assim agora, a gente precisa entender que existe um novo perfil de cérebro. Porque o nosso cérebro não evoluiu da época que nós éramos homens da caverna até hoje. Por que o nosso cérebro não pode então evoluir de agora para o futuro? E a gente entender que todo o nosso sistema cognitivo, educacional, precisa começar a ser revisado. Porque para esses cérebros, vê muito aqui, cérebros multifuncionais, que ele já não tem aqueles 10%, 15%, já tem 20%, talvez. Então são cérebros que estão mais ativados. Nós precisamos ter toda uma reestruturação para esses cérebros conseguirem o quê? Dar vazão. É o que a gente fala de canalizar energia. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que nasceu, tem todo o biotipo, toda a mentalidade para ser um esportista. E você fala assim, não, você não vai ser esportista. Você vai ficar sentado no sofá o dia inteiro. E a pessoa tem toda aquela energia. Quando você coloca na piscina, nada. Quando você coloca na pista de corrida, corre. Na bicicleta, pedala. E você tá falando pra pessoa, não, fica sentado no sofá. Então, às vezes, o seu filho é uma Ferrari mentalmente falando, neurologicamente falando, e você fala o que pra ele? Não, filho, você vai ter que agir igual um Fusquinha. Vai ter que agir igual um Gol 1000. É isso que a gente está fazendo com as crianças hoje em dia que tem excesso de performance mental. E eu tenho certeza absoluta, eu já falei isso outras vezes, vou falar uma frase que eu acredito que é muito verdade. A ciência não dorme, os cientistas não dormem. E eu já tive visões, assim, em situações de curas e tal, até quando a gente faz grupos aí de estudos, que a gente faz muito pessoal das curas e tal, de ver, assim, pessoas sendo preparadas. Existem cientistas sendo preparados, artistas, pessoas no ramo de entretenimento sendo preparadas para trazer essas novas verdades para o mundo. Então, com certeza absoluta, nós vamos ter aí no próximo ano novas descobertas científicas, muitos, enfim, tem uma coisa de lobbying, prêmio Nobel e tudo, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter aí grandes prêmios Nobel de educação, de neurociência, vai ser muito, muito bacana. O que a gente tem que fazer é o quê? É ter o olhar positivo e trabalhar o quê? Nós e o nosso ciclo próximo.
Não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha casa e a mim mesmo. Então tudo volta para quê? Para eu me melhorar e multiplicar. Eu me melhorar e multiplicar, tá? Continuando, nem parece que a gente está falando da dor e do futuro e do nada, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que resgatar. Vamos resgatar, a gente não pode sucumbir nessas limitações, entendeu? Então vamos lá. A gente está falando então que o que você faria se o mundo fosse, se você soubesse que o mundo fosse acabar daqui uma semana? Ia ficar doidão lá curtindo a vida doidado, né? Ia comer muito Doritos, tomar muito sorvete, beber muita Coca-Cola, gorda ainda. Brincadeira, pelo amor de Deus, contém ironia. Pois bem, se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. E eu achei essa frase, essa afirmativa aqui, extremamente contemporânea. Eu vou repetir. Se a incredulidade absoluta um dia se tornar a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. E aí a gente vê todo o sistema de princípios e valores. E aí o que a gente precisa entender, gente? Sem ter discussões aqui, a gente precisa entender, novamente eu vou levar para o coach. Por que a gente faz, primeira coisa no coach, o segundo exercício é a escala de valores. O que é importante? O que é importante? Então, todos nós, a gente precisa começar a propagar mais. Então todo mundo tem que fazer live, todo mundo tem que fazer palestra. Não, a gente tem que vivenciar. Lembre-se, a melhor forma da gente liderar é pelo exemplo. Então, torne-se a verdade que você acredita. Você acredita em Deus? Você acredita nos ensinamentos de Jesus? Coloque isso nos seus hábitos, na sua conduta. É desafiador. Muitas vezes é desafiador, porque a gente vai ter que abrir mão de coisas, a gente não vai tolerar certas situações, mas vale cada segundo. Eu uma vez vou falar, não sei por que tá vendo isso aqui agora, mas vou contar. Uma vez, já contei, acho que uma vez numa live, fui nos Estados Unidos, primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. E eu lembro que eu fui, primeira vez, na época nem tinha assim as farmácias hoje em dia, como vendem de tudo. E eu lembro que eu fui no Walgreens e comprei um monte de coisa. Tinha moletom em promoção, tinha badulac de perfumaria. E aquela coisa assim, compre 3, leve 4, ou compre 3, pague 2. Então é muita promo que na hora de conferir a nota, fica confuso se o sistema não tiver atualizado. E aí passei lá, paguei. Só que eu sempre fui muito boa de matemática. Cheguei lá no caixa, olhei e falei, mas essa conta tá errada. Cheguei em casa, fui lá fazer as contas. Tinha $6 a mais, que tava errado, que passou lá, porque tinha umas coisas que não estavam certa a promoção no sistema, e a mulher fez a conta na hora na mão. E eu falei, vou voltar lá e devolver. Eu nem precisava, tava nos Estados Unidos, no lugar que... Até voltei lá, porque é a cidade que eu tenho um irmão que mora lá, né? Até voltei lá depois, tal, mas tipo, não precisaria nem necessariamente ir lá, se eu quisesse ser uma pessoa, né, mau caráter. Aí eu falei, não, vou lá devolver, porque $6, às vezes, sei lá, 10 centavos, 10 centavos que você poderia abrir mão e tal. Mas, puta, $6 é muito dinheiro, e alguém ia ter que pagar. Resumindo a história, eu voltei lá para devolver o dinheiro. E aí, a mulher sabia que eu era estrangeira, porque eu tenho sotaque, né? E aí, ela virou pra mim e falou assim, olha, tá errado, eu fiz as contas chegando em casa, tá errado, tem $6 aqui a mais, eu vim devolver. E a mulher virou pra mim e falou assim, de onde você é? Aí eu falei, eu sou do Brasil, eu sou brasileira. Aí ela falou assim, parabéns, você é muito honesta. Então, duas coisas aqui. Primeiro que aquela pessoa, se alguém for falar pra ela assim, porque brasileiro não é honesto, por que a gente fala isso? Por que você assume pra você que você é honesto, que não é honesto? Não, mas eu sou honesto. Mas se todo brasileiro for desonesto e você é brasileiro, então você também será desonesto. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas que a gente afirma, porque isso vai pro nosso inconsciente. E a gente fica, sabe quando você fica fomentando aquilo? Fica cozinhando. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. É uma questão de lógica. Então, para aquela mulher, primeiro ela já viu que brasileiro pode ser honesto. Se alguém for falar mal de brasileiro para ela fala, não, mas eu conheci uma brasileira honesta. Segundo, se um dia aquela mulher me vir, não vai lembrar de mim, né, gente? Vamos combinar, mas eu tô dando um exemplo aqui, vai. Se um dia aquela mulher me vir falando de Jesus, tudo bem que hoje a gente sabe que a pessoa pode ser resgatada. Fala, não, eu era assim, eu era ruim, mas agora eu tô boa, eu vou falar de Jesus. Mas ela vai olhar e falar assim, essa pessoa aí
tá falando sério, porque eu sei que ela é honesta. Então, eu tô contando essa história para dar esse exemplo. A gente tem que viver os valores e princípios da nossa fé no dia a dia. E voltando para nossa live de ontem, a lei de justiça, caridade, amor e caridade, a benevolência, a indulgência e a tolerância, que são coisas que a gente consegue praticar no dia a dia. Então, ser cristão ou ter fé não é simplesmente a gente pegar, ir na igreja ou falar de Jesus. É a gente trazer para o nosso dia a dia. Vamos voltar ali rapidinho. Benevolência, indulgência e tolerância. E o perdão, né? Então, assim, é difícil, mas é um caminho que a gente constrói. Não é o fim em si, é o caminho. A gente tem que lembrar disso. A gente vai requintando isso na caminhada. Ninguém tá pedindo, eu vou acordar hoje e você... quase que uma parte 2 aqui de Jesus Cristo. Não é isso que a proposta não é essa. A proposta é a gente buscar ter um pouco mais. Ai, meu Deus, de novo perdi a paciência com essa situação. Na próxima eu preciso me controlar mais. O que eu vou fazer? Eu vou dar de louco. Eu vou experimente um dia não ficar nervoso. Porque muitas vezes o nervoso ele vem de 2 pontos. De aquilo pegar numa ferida nossa. Fiquei irritada, mexeu com o meu brio, mexeu com o meu orgulho, e eu fiquei ofendida e fiquei brava. 2, vamos supor, eu sou mulher, alguém vai lá e me diminui. Ah, porque você, mulherzinha, tinha que estar lavando louça agora, ao invés de estar falando de Deus. E aí, se eu tiver com a minha autoestima ferida, fragilizada, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, a pessoa falou... Ao passo que você fala assim, amigo, você não quer assistir, não assiste. Eu tô aqui fazendo o meu, vai lá, faz o seu, entendeu? Você percebe que a gente tá com a autoestima em dia. Então, assim, por que eu tô falando isso? É pra gente trazer pro lado prático. Porque, novamente, eu tô falando isso por causa do quê? Se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade está em dissolução. E existe um ponto aqui muito importante que eu observo que, assim, a gente não tem se preocupado em passar para as próximas gerações esses valores e princípios de Deus. Entendeu? O quanto do nosso tempo... É claro, gente, porque a gente também precisa trabalhar, precisa pagar as contas, tem uma vida social, tem que estudar, tem que colocar as crianças na escola, tem a dinâmica, tem a casa para cuidar, porque mesmo que você trabalhe o dia inteiro, você tem empregados, você tem que administrar os empregados da casa, alguém tem que administrar, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas, mas quanto do nosso dia, do nosso tempo, a gente dedica para ensinar às próximas gerações sobre a vida eterna, sobre os valores e princípios de desenvolvimento ético, moral, sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional. E a verdade é que nós mesmos muitas vezes não sabemos disso. E também tá tudo bem. Porque o conceito de inteligência emocional, como eu comentei já em algumas outras lives, ele vem aí mais ou menos da década de 60, quando foi Daniel Goleman que começou aí a difundir isso através de artigos e livros e tudo. E a gente está aqui em 2024, não tem nem 100 anos, é muito recente. Então, qual que é o momento que nós estamos vivendo coletivamente? Porque fala-se tanto de coach, de autoconhecimento, de neurociência. Nós estamos vivendo a era realmente do desenvolvimento da consciência. E esse desenvolvimento de consciência vem como? Através do autoconhecimento. E a mensagem eterna de Jesus e da vida eterna, ela vem do quê? Para trazer uma visão extraordinária para a gente. É um convite para transcendermos os limites do que a gente vivencia aqui nesse plano físico. E se você tira isso das pessoas, se você tira esse convite do transcender, elas vão simplesmente se limitar. Vem muito aqui também a questão dos andares do cérebro, sabe? Elas vão se limitar ao quê? A viver naquela limitação dos impulsos primitivos, dos prazeres imediatos e por aí vai. Nossa, deixa eu correr aqui que hoje estou falando. Então, nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor um dique à invasão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva do perigo que essa incredulidade ocasiona, mas pelos fatos materiais, fazendo olhar a alma e a vida futura. Então, assim,
é uma coisa assim, que a alma, o mundo é uma construção de Deus. A vida é uma construção de Deus. A alma encarna neste planeta com o propósito principal de ascensão. Ah, mas vou virar um anjo em uma encarnação? Não, isso não importa. É você entrar de um jeito e sair melhor. Ponto. É isso. Aí, o que a gente faz aqui? A gente constrói uma dinâmica que já é um desafio, que é totalmente oposta a isso. E a gente começa a se civilizar e construir uma cultura que corrompe todo e qualquer... e vem muito também o abafar. Toda e qualquer verdade sobre essa caminhada da alma, sobre esse convite evolutivo da alma. E aí, se você colocar isso coletivamente, a civilização, por isso que muitas civilizações do passado se extinguiram. Porque elas tinham, você vê aí, se você for começar a estudar e ver as sociedades antigas, algumas coisas que são achadas por arqueólogos, sugerem, se eu não me engano, eu não sei se é em Machu Picchu, ou se é eu não sei se é no Peru, aqui na América do Sul, que parece que tem trilhos em um lugar que tem aí sociedades, que tem resquícios de sociedades antigas, trilhos onde eles acharam um tipo de óleo nesse trilho que não existe, que não é conhecido por nós hoje em dia. Então, assim, tecnologia é uma coisa, inteligência técnica é uma coisa, mas a gente precisa da inteligência do coração, da inteligência ético-moral. Então, ele fala assim, mergulhar no nada e no lugar comum é a mesma coisa para a pessoa imediatista, para a pessoa materialista. No primeiro caso, ele é aniquilado. No segundo, ele perde a sua individualidade, como se não existisse mais. Então, existem as pessoas que acreditam no nada e as pessoas que acreditam que vão desencarnar e vão virar uma estrelinha que vai se juntar ao todo. Só que a gente tem que lembrar o quê? Que no conceito do espiritismo, a alma segue um caminho de progresso evolutivo ao longo de múltiplas existências. Vem desde lá da consciência coletiva, que vai se requintando, vai passando pelos reinos, mineral, vegetal, animal, e aí, por fim, hominal, onde a gente adquire a característica da individualidade de consciência. Então, e ele fala aqui, então se você acreditar no nada, ou que você vai para um todo que é um comum a todos, você não se refina, você não evolui na sua individualidade. As relações sociais não estarão inteiramente rompidas. O essencial para ele é a conservação do seu eu, e o futuro para ele é sempre nulo. Quer dizer, a gente aprendeu, eu lembro que foi numa das primeiras lives, O Homem como Ser Social, se não me engano, é a live 3, que fala sobre isso, sobre o quanto a gente tem as relações sociais para que os mais inteligentes possam ajudar os outros que precisam aprender mais. Então, o homem tem três opções. O nada, que é acreditar que não existe nada. A absorção ou individualidade da alma. A absorção, que é quando a pessoa acredita que é uma estrelinha que vai para o todo. Ou a individualidade da alma antes e depois da morte, que é a caminhada proposta pelo espiritismo para o nosso desenvolvimento, digamos, desenvolvimento pessoal, só que da nossa alma, né? Desenvolvimento humano. Então, para finalizar aqui, todas as religiões admitem as penas e gozos futuros e diferem essencialmente sobre as naturezas dessas penas e gozos. Então, olha que interessante. Todas as religiões, a pessoa que não acredita no nada, ela geralmente não tem religião. Então, todas as religiões têm Deus, acreditam em Deus, e elas acreditam que existem penas e recompensas pós-morte. Mas o que difere entre elas é as origens, né, dessas penas e recompensas. A gente sabe, por exemplo, que tem religião que acha que você cometer, por exemplo, homem-bomba e tal, que acha que isso vai pro céu, que vai pro paraíso encontrar um monte de virgem, que vai ficar lá, entendeu? E vamos lá, é a crença daquela religião. A gente não vai entrar nisso hoje, agora, tá? Mas o que ele quer dizer aqui? Todas elas têm. O que muda é o que vai te fazer sofrer uma pena e o que é que vai te fazer receber uma recompensa. Então, o homem tem necessidade de crer. Isso é muito importante para a gente fechar. O ser humano, a alma, ela vai em algum momento chamar. Vai em algum momento fazer o convite. E por isso que a gente tem esse momento de tantos distúrbios de ansiedade. Porque tem tantos processos, é uma série de coisas. Tem os processos
coletivos do mundo, acesso de informação, né, essas coisas. Tem os processos físicos, bioquímicos, ligados muito à questão nutricional, inflamações do corpo, etc. Mas existe o convite da alma. Eu falo pelo que eu tenho visto nas pessoas quando eu faço a terapia espiritualista, né, a terapia multidimensional. Quando você acessa a alma, a quantidade de pessoas que está num momento de vida, que tem às vezes um problema de saúde, uma situação assim, a quantidade de pessoas que você acessa a alma e a alma da pessoa quer se expressar no mundo. Ela quer viver o que ela veio viver. E a gente foi fazendo essa construção imediatista e materialista, sem grandes assim, pesos, mas que acontece. O que acontece? Eu tenho hoje um dia hoje. Eu tenho que comer, eu tenho que ter comida na minha casa, eu tenho que pagar minha luz, eu tenho que comprar roupa para poder, nem que seja o básico, né? Às vezes o tênis da criança estraga, a criança ainda mais está sempre crescendo e trocando de roupa. São as questões imediatas e materiais que a gente tem que lidar. E tem que lidar. E tá certo. O que a gente não pode é só se render a isso e esquecer. Então é como se as coisas tivessem que... A gente tem que começar a construir esse novo pilar, tá? Tanto que por isso que nas lives de mentalidade de performance a gente vai trabalhar relacionamento, a gente vai trabalhar as 3 necessidades básicas, que são relacionamento, nutrição, que é saúde, e a parte as necessidades de infraestrutura, que vai muito ligada à parte de finanças, que aí dentro disso vem carreira, etc e tal, vocação e tudo. Mas, porém, contudo, nós também vamos trabalhar propósito, espiritualidade e propósito. Então, por quê? O propósito é como se fosse um farol. É como se fosse um farol, que mesmo que você não saiba o seu, você sabe que ele existe. Por isso que hoje existe muita gente buscando propósito. E eu tô meio atrasada hoje, né, gente? Tô falando demais. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos finalizar aqui pra gente fazer a meditação. Estão gostando? Quem estiver assistindo gravado, depois deixa a sua opinião aí pra ver se tá gostando. O homem tem necessidade de crer, ele está na sua natureza e ele crerá. Se você der um alimento espiritual para ele, que esteja em harmonia com as suas necessidades, tá? E que trouxer essa provocação intelectual. E o espiritismo, ele traz muito disso. Eu percebo muito nítido, assim, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que tem base católica, sempre tive, assim, muito vivo essa consciência em mim, mas eu observo muito os católicos, os evangélicos, tem outras existências cristãs, e as pessoas, hoje em dia, tem um movimento anticristão também muito forte, e eu observo muito as objeções das pessoas em relação a Cristo, em relação às verdades que são propostas no livro da Bíblia, que é um livro que veio trazido aí através, por consequência da vinda de Cristo, que é a mensagem de Cristo, e as pessoas que acreditam nisso tudo, mas que elas não se convencem que as determinadas religiões são para elas. Fala, pô, mas eu acredito em vida, em múltiplas existências, em reencarnação, e na Igreja Católica eu não acredito, na Evangélica eu não acredito, eu até acredito, assim, em Deus, em Jesus. E aí? Onde que eu vou me encontrar? E aí que vem a filosofia da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. A promessa do espiritismo é justamente essa, é trazer um conjunto de ideias, de valores e de princípios que vai servir a todas essas pessoas que não estão se identificando em outras religiões, em outras filosofias, em outras práticas espiritualistas. Qual que é a ideia? É que realmente a promessa do espiritismo é que de fato seja a doutrina, que é uma doutrina, conjunto de ideias, valores e princípios, a doutrina que vai unificar o ser humano em fraternidade. Olha que legal. E aí a gente vai ter, então, todos alinhados. Imagina um time, gente, um time, gestão de pessoas aqui, um time, todo mundo alinhado para a mesma meta, para o mesmo objetivo, com as mesmas ideias, comportamentos alinhados. Pensa o que é a performance desse time. E aí é um mundo fraternal, que é a promessa do plano de regeneração. Que a gente precisa entender o quê? Que só vai acontecer
quando cada pessoa fizer também a sua transformação e formos aí multiplicando. E é uma coisa inevitável, gente. Chega uma hora que você cresce, você amadurece, sua alma tá tão fervendo que você precisa multiplicar aquilo e também natural. E é como eu falo, lidere pelo exemplo. Torne-se a verdade que você acredita. E eu falo isso, sim, fazendo um depoimento. Para mim foi um longo processo. Porque por muito tempo da minha vida, eu convivi com pessoas muito pragmáticas, essas pessoas que acreditam no nada, e eu tinha muito uma questão de figura de autoridade, sabe? E um não entendimento para poder argumentar, e eu simplesmente não me aceitava. Talvez eram meus bloqueios emocionais, e hoje eu percebo que tudo que eu vivi, e eu fui fazendo um passinho aqui, outro passinho ali, um aprendizado, foi para me trazer até aqui, para estar compartilhando com vocês isso. Então, permita-se. E aí, por fim, ele fala aqui que a alma humana, ela quer crer e ela quer saber de onde veio e para onde vai. Então, a gente tem que ter essa coragem de realmente vivenciar um novo estilo de vida, uma nova verdade que vai pautar aí as nossas escolhas, as nossas decisões. O que é hábito de vida? As nossas escolhas, o que é estilo de vida? São as nossas escolhas, as nossas decisões, o que é importante quando eu tenho que escolher. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer meu desenvolvimento espiritual, eu tinha que escolher entre ir numa festa ou ir num curso. E eu escolhi no curso. E é chato, nossa, agora não vai na festa, fica fazendo curso de espiritualidade. Quando eu comecei a trabalhar, às vezes até eu tirava um dia para ir no happy hour e tudo, para ter um equilíbrio. Mas assim, muitas vezes tinha happy hour na sexta-feira e eu trabalhava no sábado de manhã. Eu tinha que deixar de ir no happy hour para poder estar bem, para trabalhar no outro dia de manhã. Então, são escolhas. E essas escolhas vão definir quem a gente vai se tornar no futuro. O certo e errado, único e exclusivamente, ele está ligado ao quê? Ao resultado que você vai ter, que você quer ter. Então, você tem que partir, novamente eu vou voltar para o coach. Você tem que partir do resultado que você quer ter. Qual é o resultado que você quer ter? A gente vem aqui apresentando um conjunto de ideias, de valores, de visão. Você já tem o seu conjunto de ideias, de valores e de visão. Então, se você acredita numa vida eterna, se você acredita numa evolução da alma, novamente eu vou falar, como a gente falei agora há pouco, quando você olhar a sua história de vida, o filme da sua vida, quando você ler o livro da sua vida, quando você ouvir o audiobook da sua vida, qual é a história que você quer ver, que você quer ler, que você quer ouvir? E essa história, não importa o que já aconteceu. Importa que agora você pode virar essa página e começar a escrever novas palavras, uma nova folha, uma nova direção, uma nova qualidade para o que você vem escrevendo. Então agora a gente vai para a nossa meditação. Vamos lá? Respirando fundo. Depois vocês vão me contar se vocês gostaram, se vocês estão gostando. Respirando fundo, enche o peito de ar. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Ele vai iluminando a sua mente com movimentos circulares. E você relaxa. Mais uma vez. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Vai girando em movimentos circulares. Vai higienizando os seus pensamentos. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente se unem agora para trabalhar em seu benefício, em benefício do crescimento, da ascensão da sua alma, do seu espírito. Então você respira fundo. Seus olhos vão ficando bem pesadinhos agora, bem coladinhos no seu rosto. Quanto mais você resistir de fechar os olhos, mais coladinhos eles vão ficando. Então você relaxa. E você vai sentindo o seu corpo 10 vezes mais relaxado agora, bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai higienizando os seus pensamentos. As suas ideias prévias vão se conectando com todas as percepções que foram trazidas hoje para você. E você relaxa 10 vezes mais agora, com pleno controle do seu corpo, totalmente concentrado no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se concentrar ainda mais nesta meditação e no som da minha voz. Então você respira fundo.
O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, tranquilamente. E você vai sentindo esse ar descendo em movimentos circulares pelo seu pescoço, seu ombro, seu tronco, seu quadril, suas pernas, seus pés. Da sola dos seus pés vão saindo raízes de luz. Mentalmente, os seus olhos mentais, seus ouvidos mentais, toda a sua parte sinestésica de sentimentos e sensações vai sendo amplificado neste momento. E você vai começar a ver imagens, sons, sensações ligados a essa meditação. Então, da sola dos seus pés, você vai sentindo mentalmente, percebendo, vendo, como se fossem raízes de luz que vão descendo pela sola dos seus pés. E essas raízes, elas vão atravessando cada camada do solo da terra. E à medida que essas raízes, elas atravessam essas camadas do solo, também vai vindo do topo da sua cabeça, descendo por todo o seu corpo até a sola dos seus pés, todos os sentimentos de dores, sofrimentos, angústias que estão aí dentro da sua alma, te machucando, vão sendo imediatamente cancelados e esgotados pelas raízes do seu pé agora. Todos os sentimentos de dores, sofrimentos, angústias que estão machucando a sua alma vão sendo imediatamente cancelados agora. Todos os sofrimentos de dores, todos os sentimentos de dores, sofrimentos e angústias vão escorrendo pelas raízes dos seus pés até o centro da terra e vão sendo imediatamente cancelados. E você respira fundo e solta o ar e sente saindo uma nuvem cinza, saindo um peso do seu corpo. Vai sentindo que saem até algumas manchas que você tem no seu corpo de nódoas, de tensão, de inflamações. Seu corpo inteiro vai desinflamando e relaxando agora. Imediatamente o seu corpo inteiro vai desinflamando e relaxando agora. Seu corpo inteiro vai desinflamando e relaxando agora. Então você respira fundo. Vai atravessando todas as camadas do solo, até o centro da terra. E essas raízes, elas vão se conectando com o centro da terra. E elas vão recebendo a energia cósmica do planeta Terra, a energia de vida do planeta Terra. E essa energia vem subindo pelas raízes do seu pé, pelas raízes, atravessando as camadas do solo, vem subindo pelas raízes da conexão delas com o seu pé, subindo pela sola dos seus pés, irradiando para o seu tornozelo, subindo pelas suas canelas, irradiando para o seu joelho, subindo pelas suas coxas, irradiando para o seu quadril, subindo pelo seu abdômen, seu tronco, seu busto, envolvendo toda a sua coluna e sua medula nas suas costas, à frente vai envolvendo as suas costelas, seu coração, pulmões, estômago, fígado, baço, intestino. Vai respirando fundo e sentindo a vida subindo pela sola dos seus pés, envolvendo todo o seu corpo. Muita vida no seu diafragma, no seu estômago, subindo pela sua laringe, a sua expressão no mundo. Vai saindo como se fosse uma luz irradiando da sua garganta, limpando tudo aquilo que está engasgado na sua garganta, vai sendo limpo agora, limpando todo aquele sapo que você engoliu a vida inteira e não pôde falar o que você queria, não pôde expressar quem você verdadeiramente é, quem a sua alma é. Então você respira fundo, essa luz vai subindo pelo topo da sua cabeça, pelo seu chakra coronário, como uma linda flor desabrochando no topo da sua cabeça. Vai abrindo, envolvendo todo o seu corpo, e do centro do seu peito você vai sentindo uma leve pressão no centro do seu coração. E você vai expandindo a luz do seu coração e a luz que envolveu todo o seu corpo agora. E você vai crescendo junto, vai ficando com 5, 10 metros de altura, 20 metros de altura. Você vai crescendo, respirando fundo.
com pleno controle do seu corpo, estou com você e pode ficar tranquila que eu te trago de volta para o momento presente ao final. Você vai respirando fundo, vai expandindo, ficando maior que a sua casa, maior que o seu bairro, maior que o planeta. Vai indo lá para o espaço. Vai visualizando como se fosse aquela linda noite estrelada. Uma leve brisa, a temperatura ideal para o seu bem-estar, felicidade. E você continua subindo. Você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo, como se fosse um objeto que você deixou cair no chão. Você vai subindo, e você vai vendo o planeta Terra pequenininho, você vai subindo até atingir o plano de luz de Deus, Pai Todo-Poderoso, a causa infinita de todas as coisas, o princípio inteligente maior. Você vai acessando esse plano de luz. Discos de luz vão envolvendo você, desde a sua cabeça, seus olhos, seu nariz, seus ouvidos, sua boca, seu pescoço, seus ombros, seus braços e mãos, seu cotovelo. Vai descendo pelo seu busto, seu coração, sua caixa torácica toda, descendo pelo seu abdômen, quadril, pernas e pés. E você se torna pura luz agora, pura luz. Mentalmente você vai focando toda a sua atenção no centro do seu peito. E você vai agora acessar o jardim da sua alma. Você vai acessar o jardim da sua alma. Você vai caminhar nesse jardim. Vai observando quais são as imagens, cores e sons que você vê nesse jardim. Vá olhando em volta. Vá vendo, sentindo o perfume. Veja se tem algum cheiro, alguma temperatura. Como é esse jardim que você está passeando agora da sua alma. Vá observando uma sensação de paz. Você vê no meio do seu jardim um lindo chafariz com uma luz intensa que vem lá do alto, a luz de Deus. É um chafariz diferente. Ele vem com luz lá de cima e ele vem irradiando toda essa luz para o seu jardim. E você começa a caminhar pelo jardim da sua alma em paz. E você começa a perceber que essa luz de Deus que está vindo lá do alto do seu chafariz, que ela vai iluminando todo o jardim da sua alma. Você começa a perceber que essa luz de Deus vai transformando, vai dando vida a algumas plantinhas lindas que estavam meio mortas. Essa luz também vai limpando algumas ervas daninhas, vai tirando, vai percebendo lá no cantinho uma moitinha que são alguns hábitos sabotadores, destrutivos, em excesso. Olha lá com carinho, encare, lembre-se que a dor e o sofrimento não é o fim em si, é só uma etapa. E você vai colocando a luz de Deus e essa erva daninha vai sumindo. E você começa a entender que é fácil. É muito mais fácil você seguir a Deus, seguir as verdades do Mestre Jesus, do que viver uma vida de erva daninha, onde você se rende aos seus bloqueios, às suas limitações. Então você começa a caminhar no jardim da sua alma e você começa a perceber que todos os dias, a todo momento, você tem mais facilidade e é mais fácil você caminhar em Deus, caminhar em Jesus e caminhar na luz. Todos os dias, a todo momento, a partir de hoje, você começa a perceber como é mais fácil caminhar em Deus, caminhar em Jesus e caminhar na luz. E você começa a perceber o quanto você gosta. E é muito fácil, leve, tranquilo e permitido. E você continua olhando. E agora você vai voltar naquele baú que tem uma série de situações de dor e sofrimento da sua vida. Vá percebendo o tamanho do seu baú. E você vai agora abrindo esse baú da sua alma. E você vai buscar especificamente uma situação de dor e sofrimento que te impede de viver o seu propósito no dia a dia e viver a sua fé no seu estilo de vida e nos seus hábitos. Vá procurando uma dor e um sofrimento
que bloqueiam você de viver o seu propósito da melhor e mais elevada maneira no seu dia a dia e também mudar todos os seus hábitos. Vá procurando essa dor e esse sofrimento. Você começa a perceber uma série, como se fosse uma série de fotos, como se fosse um papel escrito. Vá percebendo o que é. É uma imagem, é um objeto, é uma palavra. Vá percebendo um momento da sua vida onde você viveu uma dor e sofrimento que hoje te impede de vivenciar o seu propósito e de vivenciar a sua fé. E agora você vai pegar mentalmente essa dor e esse sofrimento. E você vai vendo a figura amorosa do nosso mestre, do nosso grande amigo, Jesus. Ele se apresenta à sua frente com aquele sorriso de: tá vendo? Eu voltei. Eu nunca me esqueceria de você. E aí ele estende as mãos e fala: deixa comigo, que eu vou cuidar dessa dor e desse sofrimento para você. Já é hora de se curar e seguir. Então você vai pegando essa dor, esse sofrimento, seja uma imagem, uma palavra, um som, uma sensação. Mesmo que você não esteja sentindo nada específico, estenda as mãos e permita que uma energia saia das suas mãos. Coloca essa imagem, essa sensação nas suas mãos e você entrega para Jesus. E quando você entrega para Jesus, você vai percebendo essa imagem indo embora. E você vai agradecer. Você vai dizer: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tá na hora de deixar ir. Tá na hora de deixar ir não somente essa dor e esse sofrimento, mas tantos outros que já se tornaram pedras na sua caminhada. Já ficaram para trás. E a partir de hoje você começa a seguir a sua vida rumo ao seu sucesso, à sua vitória, virando a página da dor e do sofrimento e se libertando, deixando para trás todas as suas dores e sofrimentos, todos os seus bloqueios e tristezas, frustrações, mágoas e arrependimento. Já passou. Não importa a idade que você tenha, não importa a condição social. O que Deus vê em você é a sua alma. Então agora mentalmente você vai estendendo as mãos para Jesus. E você fala assim: Jesus, eu quero te entregar algo mais. E você vai sentindo como se saísse de todas as células do seu corpo, todos os programas físicos, mentais, emocionais, do seu perispírito e da sua alma, de dor e sofrimento, vão sendo entregues para Jesus agora. Como se você estivesse lavando a sua alma, como se você tivesse uma camadinha, que pode até ser grossa, uma camada em volta de todo o seu corpo. Vai sentindo como se todas as suas células tivessem muita luz, muita luz, muita luz. E essa luz está expulsando a dor. Muita luz, muita luz, muita luz. E essa luz está expulsando a dor. E você agora vai entregando, como se fosse realmente uma nuvem de luz cinza. Entrega para Jesus. Eu quero te entregar isso, Jesus. Chega de dor e de sofrimento na minha vida. Chega de dor e sofrimento na sua vida. Não importa a sua idade, condição social. O que Deus repara em você é o seu coração. É a qualidade dos seus pensamentos. Então você agora põe mentalmente a mão na sua cabeça e você vai retirando uma bolha de luz acinzentada da sua mente.
Você vai colocando as suas mãos mentalmente na direção dos seus olhos e você vai perceber que do centro, da região do meio dos seus olhos, vai saindo como se fosse um jato de luz cinza, com todos os seus pensamentos, sentimentos, comportamentos negativos e nocivos. E você agora vai entregar para Jesus. Entrega para Jesus. Entrega, permita que toda essa dor saia de você. E você vai dizer: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E você entrega para Jesus essa dor. E ele sorri para você e ele fala: está na hora. Está na hora de você caminhar para a sua nova vida livre de dor e sofrimento. É leve, tranquilo e permitido viver livre de dor e sofrimento. E você já sabe como vivendo livre de dores e sofrimentos. E todas as vezes que dores e sofrimentos vierem te visitar, seja na sua mente, na sua alma, na sua vida material, você vai se lembrar de tirar o aprendizado e seguir em frente. Sempre, todas as vezes que a dor e o sofrimento vierem te visitar, em qualquer nível e campo da sua vida, você vai se lembrar de tirar o aprendizado e seguir em frente. É muito fácil, é muito leve, você começa a perceber o quanto você cresce e se torna muito maior. E todas essas dores e sofrimentos, você tira o aprendizado, descarta o resto e segue em frente. E esse já é o seu novo estado mental. É a sua nova capacidade, a sua nova habilidade, o seu novo superpoder. Então você respira fundo. Jesus pega na sua mão. Ele segura na sua mão. E ele caminha com você. Vamos, está na hora. E você começa a partir de hoje viver todos os dias, a todo momento, caminhando para a melhor e mais elevada versão da sua vida, do seu destino, do seu futuro, juntamente com Jesus. Com o seu coração em paz. E você começa a acelerar as passadas, e Jesus também começa a acelerar as passadas, e ele caminha com você. E você percebe que a todo momento Jesus está com você, acompanhando o seu ritmo. Se você caminhar mais devagar, ele vai continuar do seu lado. E agora você já não está mais sozinho. Você segue caminhando e você vai caminhando para a sua versão de futuro da sua vida com Jesus. Presente em todos os momentos da sua vida. A partir de hoje, Jesus já está presente na sua vida, na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, em todos os momentos da sua vida. Então agora você vai ver à sua frente a história da sua vida, que vai se apresentar como uma tela de filme, como um livro, como sons, sensações. Olha para Jesus. Ele está do seu lado. E você começa a caminhar e você vai romper esse lugar que você está. Vai se abrir um ambiente agora que mostra o seu futuro da sua vida. Caminhando com Jesus. Então você respira fundo. E vai sentindo. Vai vendo. A sua mente consciente, a sua alma. E a sua mente inconsciente neste momento se une. Para te trazer imagens, sons, percepções, sensações. Vá sentindo o que é que você vem sentindo neste momento de sua vida, neste futuro da sua vida. Quem são as pessoas que estão aí com você? Como é esse ambiente? Vá percebendo o que é que você está fazendo aí. Quem você se tornou? Mentalmente você coloca um espelho à sua frente e você vai começar a observar quem é que você se tornou. Vá observando esse espelho e você vai observando a sua imagem de quem você se tornou. E você olha a sua constituição física. Qual é a sua forma física?
Olha para você, olha detalhes. Aquela pinta que você tem. Como está o seu cabelo arrumado? Se você está usando um relógio, uma pulseira, uma aliança. Vá observando. Como é você nesse espelho da sua vida, do seu futuro? Qual é a roupa que você está usando? Vá observando. Vá observando. Quem é você nesse ambiente? O que é que você está fazendo? A sua constituição física, seu abdômen, suas pernas, seus ombros abertos, seu peito aberto. Olha para você, a sua postura. Olha, sorria para você. E a sua imagem no espelho olha para você e fala para você. Olha para você nos seus olhos e fala assim para você: eu te amo. Eu te respeito. Eu te peço perdão. E eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. E essa sua imagem no espelho sai desse espelho e vem se integrando em você, em todas as partes do seu corpo. Cabeça com cabeça, olhos com os olhos, ouvidos com ouvidos, boca com boca, até os seus dentes, até a sua arcada dentária vai encaixando direitinho. O seu queixo, o seu pescoço, a sua clavícula, vai encaixando o ombro, braços, cotovelo, até as falanges. Esse holograma seu no espelho vai saindo do espelho e vai entrando no seu estômago, seu baço, fígado. Vá percebendo que o seu eu do futuro tem uma saúde melhor do que a saúde que você tem hoje. Mesmo que você tenha uma saúde muito boa hoje, sempre dá para melhorar. Vá observando o seu intestino, vá observando a sua constituição física, os seus glúteos, o seu quadril, que fazem toda a sustentação do seu corpo. Respira fundo. Sente uma firmeza na sustentação do seu corpo, na sustentação das suas emoções, na sustentação do seu caráter, as suas coxas, suas pernas, seus pés. Vá sentindo essa firmeza. Seu corpo inteiro transformado agora. Porque você se ama, se respeita, se perdoa e se aceita exatamente como você é. E agora que você já é essa nova pessoa, você vem caminhando para o momento presente, para começar agora a colocar em prática todas as novas atitudes, comportamentos e hábitos para construir a melhor e mais elevada versão da sua vida e materializar essa visão. Então eu vou contar até 3 e você vem retornando. 1. Você vem caminhando, voltando confiante, trazendo essa nova identidade pessoal, essa nova conexão com a sua alma. E 2, você começa todos os dias, a todo momento, a ter ideias de novos hábitos e novos comportamentos, uma nova conduta que começa a se transformar naturalmente em você. E é muito fácil ter esses novos hábitos. E 3, você vai mexendo suas pernas, seus pés, seus braços, seu corpo todo e você vai abrindo os olhos agora. Você abre os seus olhos e você vai retornando para o momento presente. Vai retornando para o momento presente. Abrindo os olhos para viver uma nova vida e colocar toda essa nova percepção, esse novo comportamento para ser praticado. Olha só. Venha retornando e vá trazendo esse novo eu sou. Quer transformar o mundo? Transforme você mesmo. Gratidão, Dê. Contem para mim como vocês estão. Quem estiver assistindo gravado, lembra de comentar. Quem não assistiu a live de ontem, da Lei de Amor, Justiça e Caridade, assista. Eu não sei, quem assistiu as duas, me conta se vocês estão com essa impressão. Eu tenho uma impressão que elas se complementam muito, sabe? Então, vale a pena. Hoje a gente se estendeu um pouquinho mais, mas eu vou encerrar aqui. Eu vou falar uma coisa que eu venho na minha meditação.
É uma imagem que eu venho vendo há muito tempo, só que estava vazia de pessoas. E hoje, quando a gente fez a caminhada com Jesus, veja essa imagem com Jesus segurando na sua mão e andando com você. Tinha mais pessoas. Olha que legal, gente. Olha que coisa mais bacana. Vou precisar refletir sobre isso. Eu vou ler rapidamente para a gente encerrar. A cada um de nós compete uma tarefa. Minutos de sabedoria. A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda os seus braços eficientes no cultivo do bem, para que quando os recolher, os traga cheios de frutos abençoados, da felicidade e do amor. Tudo a ver com o que a gente conversou. E eu me lembrei da maratona Uma Vida com Propósitos, que a gente aprende também, quando a gente fala da forma, né? Da forma, cada pessoa tem um talento e habilidade. E ao longo da vida a gente vai descobrindo. E a melhor forma de descobrir é a gente acessar a identidade da nossa alma. Gente, amo vocês. Vou encerrar aqui porque essa live ficou quase 2 horas. Amo vocês. Um beijo grande. Amanhã tem mais. A gente tá na reta final agora, última semana. Venham, quem puder vir ao vivo, venha. Eu tô energizando muito, mais ainda agora, pra gente poder terminar em alta essa última semana. E vamos em frente. Vamos em frente. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Até amanhã. Beijo. Amo vocês.